Dando sequência, então, ao uso de derivada integral no movimento, agora eu vou fazer o caminho inverso, né? Eu vou determinar a velocidade e a posição a partir da função da aceleração, usando, então, a integral. Vou colocar aqui pra gente, que agora a gente vai fazer a integral. Tá? Qual que é a ideia da integral? No final do vídeo anterior, eu falei para vocês brevemente que a derivada é eu pegar intervalos muito pequenininhos da minha função. Então, se eu tenho um gráfico e eu tenho uma curva, por exemplo, e essa curva determina a função, vamos colocar um gráfico aqui para ficar um pouco mais claro o que eu estou falando. Digamos que eu tenho uma função qualquer aqui, e ela é um gráfico que é S por T. Quando eu derivo ela, quando eu pego intervalos muito pequenininhos, mas é muito pequenininho mesmo, aqui é como se eu já estivesse dentro de um microscópio, eu vou ter a inclinação da curva tangente naquele ponto da função. Isso é a derivada, tá? Esse daqui é a derivada. Quando eu faço isso, eu determino a velocidade naquele instante ali, a velocidade instantânea, né? Agora, se eu pegar todos os intervalos muito pequenininhos que tem e juntar todos eles, eu vou começar a descrever uma área embaixo da minha curva. Certo? Então, a ideia da integral é exatamente fazer a área de um gráfico para determinar ou a velocidade ou a posição. Claro que eu vou fazer isso, agora eu vou mudar, né? Então, eu vou tirar a derivada daqui. Vou dizer agora que eu estou trabalhando num gráfico v dt. Quando eu faço essa área aqui, que é a integral, eu tenho, só escrever aqui a área sobre a curva, que vai ser, nesse caso aqui, o deslocamento. Tá? Porque ele é um ΔS, né? Ele vai ser uma variação de posição e isso é a definição de deslocamento. Tá? Então, quando vocês faziam no ensino médio que pegava um gráfico velocidade por tempo e fazia a área embaixo desse gráfico, vocês já estavam fazendo integral sem saber que era uma integral realmente. Só que agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a gente vai fazer a integral para uma função qualquer. Tá? Então, eu vou fazer o caminho inverso da outra. No outro vídeo, a gente terminou ele em aceleração, então eu vou pegar a mesma função, a mesma aceleração, e a gente vai ter que chegar na mesma função da posição lá no início. Mais 18 vezes t. Era assim que tinha terminado. Bom, como é que a gente representa, né? Primeiro que a gente vai representar a integral por esse símbolo aqui. Que nenhum professor de cálculo me escute, mas desenho uma minhoquinha ali, tá ótimo, tá, gente? E aí a gente representa que tá integrando a função a de t na variável que foi derivada, que é a t. E aí, como que eu faço esse caminho aqui? Bom, ele vai ser o caminho inverso do que eu fiz na derivada. Se vocês lembrarem, na derivada eu pego o expoente do t e eu tiro uma unidade. Na integral, a gente vai somar uma unidade no expoente. Então, eu já vou colocar isso aqui, ó, somar uma unidade ao expoente. E outra coisa que eu vou colocar aqui para facilitar é que quando a gente descia esse expoente, a gente multiplicava ele, né? Então, se agora eu estou fazendo o caminho inverso, eu vou dividir pelo resultado. Então, divide o termo
pelo novo expoente, eu vou colocar assim. Ai, prof, eu não tô entendendo nada, não consigo enxergar. Calma, gente, eu vou fazer um exemplo e vou explicar. Mas eu quero deixar escrito já, que é para toda vez que eu fizer, a gente dar uma olhadinha para esses dois em azul claro aqui. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a minha aceleração e eu vou colocar t em todos os termos. Tá? Então, A de t. O primeiro só tem o 4. Então, lembra que eu falei para vocês, toda vez que eu tenho t na 0 é 1 e daí fica só o 4? Vou trazer o t na 0, vou resgatar aquele t na 0 que eu acabei colocando só 1 no outro vídeo. E o 18 vezes t, vou enfatizar o expoente 1 e aqui eu vou enfatizar o expoente 0. Aí, como é que tem que fazer a integral dessa função aqui mesmo? Vamos ver por etapas. A primeira etapa é, eu tenho 4 vezes t na 0, e eu tenho que somar uma unidade ao expoente, somei. Depois, eu tenho que pegar o termo e dividir pelo novo expoente, então, 0 mais 1. Depois a gente faz isso mais direto, tá? 18 já estava aqui, t na 1 já estava aqui, o que eu tenho que fazer mesmo? Somar uma unidade ao expoente e dividir o termo pelo expoente novo. Passando isso aqui a limpo, o que eu vou encontrar? V de t igual a 4 vezes t na 1 dividido por 1 mais 18 vezes t ao quadrado dividido por 2. Vou passar limpo de novo e eu vou ter um 4 na t mais 9t ao quadrado. E agora? Se eu olhar para aquilo ali, tá faltando um termo. Porque quando a gente fez, tinha um 3. Cadê aquele 3? Bom, o que acontece é que quando a gente deriva tem uma constante, a derivada de uma constante ela é nula. Então, o que vai acontecer quando eu fizer a integral é que eu vou ter que colocar uma constante aqui. Tá, gente? Então, ó, vou colocar em laranja, do jeito que eu fiz lá na outra, que eu faço a derivada de uma constante igual a zero, quando a gente coloca a integral, a gente precisa somar uma constante ao resultado. Somar uma constante ao resultado. E essa constante, para a gente determinar o valor dela, o exercício precisa nos dar alguma informação. Então, ele precisa dar algum ponto, ele precisa dar alguma coisa que eu consiga substituir aquela informação nessa nova fórmula da velocidade e determinar o valor da constante, tá? Então, o exercício precisa fornecer uma informação, e por informação nós vamos entender que é algum dado, para substituir na função velocidade para que possamos determinar o valor da constante. Se o exercício não der essa informação, vocês vão deixar mais C ali. Então, quando eu fiz a integral ali em cima, eu já vou colocar mais C. E eu vou chamar de C1, porque eu quero chegar na posição. E aí eu vou integrar de novo e cada vez que integra vai aparecer uma constante nova. Então, mais C1 mais C1. A gente sabe, porque eu vim daquela outra derivada, né, que naquele exemplo o valor era 3, mas o valor pode ser qualquer um. Tem infinitos valores que cabem ali.
significa que para cada conjunto que eu faço de integral, para cada integral que eu faço, existe um conjunto infinito de soluções, tá? Então, eu preciso sim determinar alguma informação para dizer dessas infinitas soluções qual é a que eu preciso. Senão, vai ficar esse caso genérico aqui mesmo. Mas aí é só uma substituição normal, então eu nem vou entrar nesse detalhe. A partir dessa daqui, eu vou integrar ela de novo e vou chegar na posição. Então, ó, função da posição, ela vai ser a integral da função velocidade pela derivada do tempo, né? Tá, então o que eu vou fazer aqui? A minha SDT vai ser igual. Eu vou ter que pegar o expoente, ó. Então, lembrem, na verdade, deixa eu passar limpo, porque vai ficar muita bagunça se eu simplesmente mexer lá em cima. Então, deixa só eu copiar ela aqui para baixo. Aí. Agora sim, agora eu vou mexer nos expoentes dela para que a gente consiga fazer a integral. Então, ó, quando não aparece nenhum número é 1, aqui tem o 2, e aqui, como é uma constante, é vezes um t na zero, né? Porque t na zero é 1, 1 vezes a constante fica a própria constante. Agora sim, agora eu vou fazer a integral. Então, a minha S de t vai ser a integral de cada um desses termos aqui. Vamos começar pelo primeiro termo. A gente tem 4 vezes t na 1. Vou somar uma unidade ao expoente e dividir pelo expoente novo. Vou para o próximo termo. 9t ao quadrado. Vou somar uma unidade ao expoente e vou dividir pelo expoente novo. Vou pegar o termo da constante. Então, eu tenho C1 vezes t na zero. Vou somar uma unidade no expoente e vou dividir pelo expoente novo. Sempre lembrando que cada vez que eu faço uma integral, vai aparecer uma constante nova. Então, C2, porque é uma constante diferente da C1. Tá? É outra constante. E aí, eu vou ter S de t igual 4 vezes t ao quadrado dividido por 2, mais 9 vezes t ao cubo dividido por 3, mais C1 vezes t dividido por 1, mais C2. Passando a limpo, nós vamos ter 2t ao quadrado, mais 3t ao cubo, mais C1 vezes t, mais C2. Se a gente colocar em ordem, vocês vão ver que ela está muito parecida com a função que eu comecei o primeiro vídeo, né? O vídeo anterior, na realidade. Então, 2t ao quadrado mais 3t ao cubo. Mesma coisa aqui, tá? Para cada uma das constantes, eu vou precisar de uma informação. Então, nesse último caso aqui, o exercício precisa dar duas informações, porque eu tenho duas constantes para descobrir. Com essas duas informações, eu monto um sistema e consigo determinar a minha resposta. Ok? E por enquanto é isso. O que eu posso falar para vocês dessa parte, tanto da derivada quanto da integral? O livro Tipler, vocês têm acesso pela biblioteca online da UFSM. Ele faz a dedução das fórmulas de MRUV a partir dessa integral. E é uma dedução que ela não está em detalhes, né, linha por linha, mas é uma dedução que dá para entender e que é bem interessante que vocês deem uma olhada para estudar. Qualquer coisa que surgir de dúvida, vocês podem perguntar para a gente fazer na aula de Tira Dúvidas.